Agora, pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista. Formação, fé e arte com carisma afonciano. A bandeira da paz deveria ser o manto sagrado almejado por todos, uma espécie de construção de cores variadas, tecida com os retalhos de cada cultura, raça ou nação. Ela, a paz, feita não de pano, mercadoria, tecida, isso sim, com a firme decisão de promover o bem. Não surge de maneira mágica, pacote pronto do além. É presença, sim, do infinito, graça do Senhor da vida que chega como convite. Todavia, aqui na Terra, configura-se como tarefa cotidiana da alma humana. De alguma forma, a humanidade em cada tempo deve escolher entre gestar um coração pacífico ou acostumar-se com a violência. Aliás, destruir o outro, a natureza, não é novidade, não é mesmo? Faz parte das pulsões mais primitivas. Construção nobre, por isso, que um grupo ou nação pode alcançar é empenhar-se na defesa pela dignidade da criação. Para o cristão, é mandamento primeiro, porque amar é plenitude dos dons, tem a força de eternidade. Então, quais os importantes fios para que a costura dessa bandeira não seja tão frágil? A globalidade dos cenários atuais, visível sobretudo na facilidade da intercomunicação de pessoas, países, continentes, é terreno bom para a busca da paz universal. Mesmo em meio aos conflitos, inegáveis são os avanços, os instrumentos disponíveis para confirmar as relações democráticas. Disso não se pode abrir mão ou desmerecer. É preciso reforçar as clareiras de solidariedade, o dom da fraternidade, sem ingenuidade ou sem querer abolir diferenças vitais. Mas cuidado, companheiro, o caminho é longo e é para a vida toda. E uma das posturas mais importantes para a construção da paz é a reverência pelo mistério da vida, o respeito pela obra criada. Lembre-se, o horizonte comum da criatura é a finitude que afirma que as verdades, por melhores que sejam, são carregadas de interesses. Então, esse referencial que interpela o coração e a consciência humana a segui-lo, ou seja, a grandeza do divino que tudo rege, acena para a urgência de criar um mundo no qual o bem comum seja prioridade. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido,
amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nossa abertura do programa Sintonia Redentorista de hoje, a mensagem sobre a paz e essa bela canção, Oração de São Francisco, na voz de Raimundo Fagner. Uma boa tarde para você, ouvinte da nossa querida Rádio Educadora. E o programa Sintonia Redentorista comemorando um ano desde o seu início, hoje repaginado, novo, mais belo ainda para você. E você pode, então, entrar em contato conosco através de nossos meios de comunicação. E muito obrigado pela sua sintonia. Luiz Henrique, boa tarde. Que beleza, nosso Sintonia Redentorista, todo ele renovado. Boa tarde, Padre Vicente. Boa tarde, ouvinte da Sintonia Redentorista. Tá bonito de ouvir, né? A gente deu uma repaginada no Sintonia Redentorista. Tá um programa com novas vinhetas. Os quadros, os ouvintes vão perceber que são quadros novos, com uma dinâmica diferente. Tá bem interessante o programa. E com o objetivo de alcançar ainda mais as pessoas, trazendo mais notícias, mais canções, coisas boas de nossa vida e de nossa fé. Com certeza, e abrilhantar também. Nossas vinhetas aí, quem tá escutando desde o começo já percebeu uma vinheta aí com Vivaldi de fundo, então são vinhetas mais ricas também na construção. E agora nós vamos aos destaques da programação de hoje. Hoje, dia 7 de junho de 2014, e também nós vamos preparar para a grande festa de amanhã, a festa de Pentecostes. No nosso quadro Liturgia Dominical, nós trazemos as leituras do domingo de amanhã, dia 8, dia de Pentecostes, com o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 a 23, onde Jesus sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos. No quadro A Vida com Arte, a gente faz uma conversa sobre essa repaginação do Sintonia Redentorista. No quadro Em Dia com a Fé, no último domingo, dia 1º, foi celebrado o Domingo da Ascensão do Senhor, que também é celebrado o Dia Mundial das Comunicações, e o Padre Vicente faz um comentário sobre a carta do Papa para esse dia. Dando continuidade aqui do nosso programa, eu chamo a música Novo Tempo, de Van Lins, refletindo esse novo tempo do Sintonia Redentorista. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estamos na briga
cantando na praça, fazendo pirraça pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver. Liturgia Dominical. Está aí, amigo ouvinte do nosso Sintonia Redentorista. Todo sábado você tem a oportunidade de se preparar bem para celebrar a Eucaristia, para participar da Mesa da Palavra em sua comunidade, em sua igreja. E nós estamos hoje nos preparando para o domingo de Pentecostes, que é amanhã, 50 dias depois da Páscoa, nós celebramos a festa de Pentecostes. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, recebei o Espírito Santo, disse Jesus. Vamos às leituras do domingo de Pentecostes. A primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Atos 2, versículos de 1 a 11. E a segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. E nós vamos meditar nesse momento e ouvir o Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. João, capítulo 20, 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não o perdoardes, eles serão retidos. Está aí, você ouviu o Evangelho do domingo de Pentecostes. Ele resume o que celebramos na festa do Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Ele quem garante a unidade com o Pai e o Filho. Ele quem continua, ajuda o discípulo a continuar a sua missão. E é belo ouvir isso, não é mesmo? A quem perdoardes os pecados serão perdoados. Está aí a missão do perdão, do anúncio, da boa nova. O Evangelho ele é complementado pelas leituras que nós também vamos ouvir amanhã. Atos dos Apóstolos fala daquele dia no qual os discípulos estavam reunidos e o Espírito Santo, eles estavam com medo, mas o Espírito Santo entra na vida, na comunidade, e eles começam então a dizer nas suas línguas, pregar o Evangelho, e todos se entendem. O Espírito Santo é aquela ponte de unidade, sai daquela experiência de Babel, de confusão, de medo, e começa a falar a linguagem do amor. E São Paulo também, várias passagens, também na de amanhã, vai nos dizer que esse Espírito que faz com que nós confessemos Jesus como o Senhor. O dom do Espírito se manifesta em cada pessoa em vista do bem de todos. Esse é o capítulo 12
da carta aos Coríntios. O amor em Cristo impulsiona a trabalhar em benefício de todos, a fim de tornar o mundo melhor e mais humano. Veja bem que o Espírito Santo, então, tem seus dons muito claros. O dom da unidade, o dom da coragem, do anúncio, da vivência e da confissão do nome de Jesus. Celebre, então, com alegria esse grande momento da nossa igreja, que é a festa de Pentecostes. O Espírito Santo enriquece toda a igreja evangelizadora também com os diferentes carismas. Então você que está aí na sua comunidade, pensando assim, o que tem a ver o Espírito Santo com a minha presença, com a minha participação? Pois é, ele é que inspira os dons, e esses dons são para o comum, para o coletivo, para o serviço da comunidade. E não tem aquele dom maior do que o outro. Qualquer dom que você recebe do Espírito, se você faz florescer, esse é um serviço muito bonito para a igreja. Eu fico imaginando aí na sua comunidade, na sua paróquia, ou aí na sua casa. Aquela pessoa que às vezes a gente nem nota, nem dá atenção para ela. Aquele que limpa a igreja, o varredor lá da nossa rua. Às vezes a gente não dá importância e acha que é uma coisa assim que qualquer um pode fazer, uma coisa desprezível. Pelo contrário, não é mesmo? Imagina você chegar numa comunidade, a comunidade está suja, ou se as ruas ficassem com lixo e não tivessem aquelas pessoas simples fazendo a sua atividade. Então nós percebemos que cada dom deve ser valorizado. Infelizmente a gente vive uma cultura que supervaloriza algumas posições, algumas posturas e desvaloriza outras. Às vezes, profissões que não são nem tão importantes, por assim dizer, para a construção da pessoa, são muito valorizadas. Mas e aquele educador, aquele professor, aquele que ensina, aquele que educa na fé, aquele que ajuda no dia a dia? Ele também tem muito valor e ele é muito importante. Pense nisso e celebre amanhã a festa de Pentecostes. Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Divina ciência que como eterno faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência. Pensas que é pão, mas é nosso Deus. Dá-nos, Senhor, o teu conselho que nos faz sábios para guiar. Ó
nem mulher, jovem e velho, nós guiaremos ao santo altar. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que qual é Jesus. Você está em sintonia com os Redentoristas. E nosso programa conta com o apoio da SM Propagandas e do Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, da Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, do Clube dos Amigos da Rádio Educadora e da Província Redentorista do Rio de Janeiro. A vida com arte. E hoje nós queremos contemplar aqui nesse quadro novo, A Vida com Arte, o nosso próprio programa Sintonia Redentoristas. Ele está mudado, ele está diferente, a gente vai crescendo, né? Faz um ano que nós começamos essa história, né, Luiz Henrique? Há um ano, em junho de 2013, nós iniciávamos o primeiro Sintonia Redentorista. Iniciávamos improvisado ali numa salinha dentro da São Clemente. Hoje já contamos com o nosso próprio estúdio, uma caminhada que só cresceu, né, durante esse tempo, e esse programa de hoje mostra exatamente isso, né? A nossa caminhada e a evolução do Sintonia Redentorista. Agora, todo sábado, você, ouvinte, vai poder conferir conosco, então, esses momentos. A gente faz uma abertura do programa com a mensagem, com a crônica, convidando você a meditar sobre algum ponto da nossa vida. Depois a gente entra na liturgia dominical. Antes era apenas o Evangelho, agora a gente vai comentar um pouquinho de todas as leituras do domingo. Primeira e segunda leitura também entram aí, e o Salmo também, né? Preparando para a celebração dominical. Depois do terceiro momento, A Vida com Arte, que é esse quadro que nós estamos apresentando para você. A intenção é continuar buscando aí talentos, pessoas que queiram mostrar a sua criatividade, e nós temos aqui a alegria de ter o nosso amigo Vinícius Faza, né, Vinícius? Você é um desses artistas que trabalham conosco, porque você faz todo esse trabalho de gravação, de produção do nosso programa. Essa vida com arte tem tudo a ver com você, né? Tudo a ver, né? Eu lembro direitinho como eu conheci o Sintonia Redentorista. Eu fui chamado para fazer parte do antigo quadro Arte e Evangelização, né? Fiz a entrevista e depois eu vi que eu podia ajudar a agregar um pouco com o programa, e devagarzinho fui chegando aqui. Hoje eu trabalho junto com vocês e é um prazer imenso estar aqui fazendo parte da produção do programa junto com todos. Como é que foi agora dar você que deu a palavra para a gente aqui, nessa repaginada aí no programa, nas vinhetas e toda essa estrutura do programa? Foi bacana, né? Porque eu e o Luiz, a gente sentou numa reunião essa semana, né, para decidir como seriam essas vinhetas, né, as novas vinhetas, e a gente decidiu dar uma cara mais, como que eu posso falar, mais erudita ao programa. Então o ouvinte aqui com as vinhetas vai escutar algumas vinhetas que tem Vivaldi, algumas vinhetas que tem Beethoven, tem umas vinhetas que tem Pachelbel. Então são todas músicas eruditas assim que ajudam a brilhantar ainda mais o programa, né? Agora, nesse quadro A Vida com Arte, a gente vai priorizar os talentos da nossa comunidade, aquelas pessoas que querem cantar, mostrar o seu trabalho com teatro, com música, mas nós queremos também trazer aqui, em alguns momentos, pessoas que marcaram a nossa história da arte. O Vinícius já está convidado a falar para a gente aqui de Villa Lobos. Parece que é um autor que você gosta muito, né, Vinícius? O Villa Lobos foi o principal compositor brasileiro, né, e minha paixão por Villa Lobos veio por causa de um mestre que eu tive, que faleceu em 2012, o maestro Nelson Nilo Hack, que foi talvez um dos maiores incentivadores na minha carreira como músico. Assim, eu perdi meus avós muito cedo, então assim, ele foi o avô que eu tive durante a minha vida.
E tem uma música que marcou muito, que foi o Prelúdio das Baquianas Brasileiras, número 4, que ele adorava tocar, assim, é uma música que me marca muito. Então, a partir daí, quando eu era muito novinho, eu comecei a escutar Villa-Lobos por causa do maestro, eu tive aula com ele, tenho uma grande admiração pelo compositor, mas através do maestro. Então, eu acho interessante, né? Podemos combinar, então, da gente fazer esse quadro sobre Villa-Lobos, mas aí você vai trazer a música gravada, você tocando ou alguma outra gravação? Provavelmente vai ser outra gravação que eu não vou ter tempo de gravar eu tocando. Podia combinar também uma outra participação do seu quarteto, né? Com certeza. Foi o jeito que a gente conheceu o Vinícius aqui no Sintonia Redentorista com a participação do quarteto. Aliás, ontem ele compartilhou no quarteto Esquerzo na internet algumas gravações, preciosas gravações, né, no YouTube. Tem uma gravação muito bacana que eu acho que, dependendo, dá pra gente trazer aqui pro programa, que é a oração do Pai Nosso, né? O Pai Nosso ganhou uma música muito, muito bonita e a gente gravou essa versão de quarteto de cordas que ficou um arranjo que o pessoal elogiou bastante, assim. Semana que vem o ouvinte pode escutar ele também. E depois a gente continua, então, a estrutura do nosso programa. Depois da vida com arte, nós temos Em Dia com a Fé. Foi outro quadro também que a gente alargou um pouco, né, Luiz Henrique? Para a gente não ficar somente com as notícias redentoristas, nós vamos também buscar notícias importantes da Igreja, do Vaticano, da CNBB e da nossa congregação redentorista, é claro. Claro, com certeza, mas a gente abre também um leque para os exemplos, né, da Igreja Católica, o que a Igreja tem feito, como que você, ouvinte, absorve essas ideias da Igreja Católica hoje. Por exemplo, o que a gente pode falar nesse quadro, a última visita do Papa na Palestina, temas relevantes da nossa Igreja que tem notícia. E vamos encerrar sempre o programa com um momento vocacional, uma oração vocacional, destacando algum santo, algum exemplo para a nossa vida. E Maria, claro que não pode ela ficar de fora da nossa programação. A gente encerra com a oração do Ângelos. E lembrando aqui também, ouvinte, que todo esse programa agora que está novo, ele pode envolver a sua experiência. A gente pode receber aqui também pela internet alguma experiência que o ouvinte tem, né, Luiz? Para que sejamos mais interativos, né? Vamos supor que tem uma festa numa comunidade e a pessoa quer passar uma programação aqui, seja bem-vinda, né? Com certeza. Hoje mesmo em Fabriciano está acontecendo lá o Arraial do Bastião, né? Amanhã a missa de encerramento, a missa caipira. Então pode entrar em contato com a gente através de contato@provinciadorio.org.br ou através do nosso Facebook, facebook.com/Sintonia Redentorista, e trazer a sua mensagem. Afinal de contas, rádio é isso, né? Rádio é interatividade, a gente está direto aí com você, ouvinte. Então a gente quer também o nosso retorno, né? Vamos dar um intervalozinho aqui no nosso Vida com Arte para que a gente possa escutar uma canção que o Vinícius é que vai oferecer aí para o ouvinte, né? Qual é a canção, Vinícius? Bom, então já que a gente repaginou o programa inteiro, vamos conhecer duas músicas que a gente usa de fundo musical aqui. Uma é para leitura do Evangelho e outra para oração vocacional. Então primeiro a gente vai com Clair de Lune, de Claude Debussy.
Essa é a Vida com Arte e nós estamos conversando aqui, Luiz Henrique, Vinícius Faza, sobre o novo programa Sintonia Redentorista, porque nós começamos um caminho, fomos trabalhando, produzindo o nosso programa e aí nós chegamos no momento, um ano de comemoração e para brindar o ouvinte, a você, depois de um ano de trabalho, nós temos aí esse programa todo renovado. Com certeza, esse programa com novas esperanças, novos caminhos aí para o nosso ouvinte, trazendo sempre uma sintonia maior, né? A gente quer abraçar ainda mais o nosso ouvinte, afinal de contas, todo o trabalho, toda a dedicação, todo o amor que a gente coloca aqui é para ele, né? Para o nosso ouvinte. Fazer um convite para o ouvinte da Rádio Educadora. Caso queira participar conosco, dar uma sugestão sobre esse quadro ou mandar alguma coisa importante, a gente pode entrar em contato aqui com o Sintonia através dos nossos meios de comunicação virtuais e você, quem sabe, manda uma poesia ou pergunte, poderia conhecer melhor o poeta tal, compositor tal, que a gente então vai incluir a nossa programação, não é isso, Luiz? Esse quadro agora ele traz uma abertura assim também para a gente falar desses artistas, né, do mundo, da vida. Então, sei lá, se a Dona Maria quiser conhecer um pouquinho mais de Manuel Bandeira, manda um e-mail para a gente, fala sobre Manuel Bandeira, a gente vai estudar, vai trazer as poesias aqui e vai falar sobre o artista. Nós já temos aqui então programado que próximo sábado nós vamos conhecer um pouquinho mais de Vila Lobos, não é isso, Vinícius? Exatamente. Eu tenho certeza que o ouvinte vai gostar bastante. Apesar de ser um compositor brasileiro, é um compositor que muita gente não conhece, muitos brasileiros não conhecem. É um compositor que é considerado assim, é um dos maiores na Europa. Vila Lobos é mais tocado na Europa do que no Brasil. Então, eu acho que o ouvinte vai gostar de conhecer um pouco da história de um brasileiro pouco conhecido aqui, muito conhecido lá fora e muito valorizado lá. Agora, deixa uma tarefa aí para o nosso jornalista, Vinícius, porque Vila Lobos não tem jeito de vir aqui porque já morreu, né? Mas nós temos aí pessoas importantes na nossa sociedade que produzem obras maravilhosas, às vezes o ouvinte não conhece, de repente a gente pode até entrevistar aqui no nosso estúdio poetas, escritores, pessoas que trabalham com música, com teatro, para que a gente possa somar nessa grande corrente de fazer a vida ser realmente uma grande corrente de arte, né, Luiz? Você acha que isso é possível? Você é jornalista, ele tem essa função, não é mesmo? A produção está aqui para isso, né? Missão dada, missão cumprida. Então, eu prontifico aí a trazer esses artistas da vida. Artistas da vida nesse sentido que fazem a vida ser arte. Ser arte, com certeza. Vinícius, tem mais então para a gente encerrar esse bloco A Vida com Arte, uma canção que você disse no outro intervalo? Agora a gente vai com a canção que é fundo musical para oração vocacional, né? Interessante essa música, é uma música de Bach, que se chama Adágio. Só que o Flávio Venturini pegou essa música e colocou uma letra nela. Então o ouvinte pode reconhecer ela como a famosa Céu de Santo Amaro, que já tocou em novelas, enfim. É uma música que talvez o ouvinte reconheça, mas já fique sabendo agora. E a gente tocou aqui no Sintonia essa versão do Flávio Venturini. Exatamente. Quando a gente falou das comunicações da província com a Brenda Mello. Exatamente. Então o ouvinte vai reconhecer essa música e quem não sabia agora sabe que na verdade essa é uma música do grande compositor Johann Sebastian Bach, Arioso. Eu queria ter um filho assim, você lembra desse ditado? Esse é o Vinícius aí, erudito, estudioso, músico. Vamos lá então com essa bela canção.
Você está em sintonia com os Redentoristas. E nosso programa conta com o apoio da SM Propagandas e do Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, da Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, do Clube dos Amigos da Rádio Educadora e da Província Redentorista do Rio de Janeiro. Em sintonia com a fé. No último domingo, 1º de junho, dia que em Sintonia Redentorista completou um ano, foi também o Dia Mundial das Comunicações, o Domingo da Ascensão do Senhor. O 48ª Jornada Mundial das Comunicações ganhou uma mensagem do Papa, como de costume, e hoje aqui a gente traz essa mensagem, né, Padre Vicente? Então, é importante partilhar com o ouvinte, nós que mexemos com comunicação aqui no nosso programa, uma reflexão muito importante do Papa Francisco, no 48ª Jornada Mundial das Comunicações Sociais. Ele começa dizendo da importância dos meios de comunicação, incentivando o cristão a não fugir desses meios, a usá-los bem. A não ter medo principalmente da internet. A não ter medo da domina. internet, mas servir de todos esses meios de comunicação para semear o que ele chamou de uma cultura do encontro, da hospitalidade, da acolhida. Então veja que essa mensagem é muito importante para nós hoje, porque a comunicação deixou de ser aquele horizonte maior onde poucos tinham acesso. Hoje todo mundo tem acesso a algum meio de comunicação. É comum você passar nas ruas, nos bairros, nas comunidades, crianças, adolescentes, jovens, está ali com o seu celular, e nesse celular tem um aplicativo, ele tira uma foto, compartilha, tem uma mensagem, manda uma notícia. Então o Papa está dizendo, o cristão não deve fugir e ter medo desses novos meios de comunicação, porque eles trazem muita coisa positiva. Agora, atenção, a gente é preciso saber usá-los. Então, por isso ele convoca para que nós promovamos, a partir desses novos meios de comunicação, a cultura do encontro, e não da violência, não do preconceito, e não da guerra, enfim. Então, o cristão tem essa missão, usar o meio de comunicação. Veja bem, vou citar aqui um trecho. O desejo de conexão digital pode acabar por nos isolar do nosso próximo, de quem está mais perto de nós. Sem esquecer que a pessoa que, pelas mais diversas razões, não tem acesso aos meios de comunicação social, corre o risco de ser excluído. Então o Papa alerta, né? Porque você tem uma grande chance com os meios de comunicação, mas eles não podem promover a exclusão. Os meios de comunicação eles servem para gerar notícias e encurtar distâncias, né? Se a gente começa a colocar um monte de coisa negativa, as pessoas vão se distanciando da gente. Então a gente tem que ter muita responsabilidade nos meios de comunicação e saber realmente o que a gente está compartilhando. Colocar aquela informação que seja uma informação verídica, buscar as suas fontes, saber todos os lados ali antes de colocar qualquer coisa na internet. E eu vou trazer mais um pensamento do Papa Francisco, veja que interessante. Não basta circular pelas estradas digitais, isto é, simplesmente estar conectados. Veja bem, é necessário que a conexão seja acompanhada pelo encontro verdadeiro. Não podemos viver sozinhos, fechados em nós mesmos. Precisamos de amar e ser amados. É importante, né? Que sabedoria. Você não ficar preso naquela superfície de que eu estou conectado, mas não, se você não fizer de fato a experiência do encontro com o outro, de amar e ser amado, a comunicação fica vazia. É um meio de contato como qualquer outro, né? Assim como o contato pessoal ali no tete-a-tete, é também um meio de comunicação virtual, né? Se você ali, você também tem que evangelizar, ali você também tem que tratar o seu interlocutor com carinho, com respeito, com amor, para que você também receba isso do outro lado e que seja uma comunicação realmente agradável e útil, né? Então está aí, nesse quadro nosso, Luiz, sobre Em Sintonia com a Fé, a
gente traz essa bela comunicação do Papa sobre as comunicações. Mas eu tenho também um outro destaque aqui, que é do mundo redentorista, que o Santo Padre nomeou arcebispo Dom Magela Delgado, Dom José Luiz Magela Delgado, que é missionário redentorista, era bispo de Jataí, em Goiás, e agora ele passa a ser arcebispo de Pouso Alegre, da Arquidiocese de Pouso Alegre. Então nós fazemos também essa notificação aqui e partilhamos com você, ouvinte, a alegria de receber Dom José Luiz Magela Delgado, missionário redentorista, agora como arcebispo da Arquidiocese de Pouso Alegre, Minas Gerais. E desejar ao nosso confrade que realmente ele tenha um bom pastoreio junto ao bom povo da Arquidiocese de Pouso Alegre. Está aqui pertinho da gente, né, dentro de Minas Gerais, na província de Minas, Rio e Espírito Santo, apesar de Pouso Alegre não fazer parte da congregação redentorista, mas está muito perto, então que ele realmente seja um ótimo pastor para esse povo. Oração vocacional. Senhor, foi por amor que nos destes a vida. Por isso sentimos vosso convite ressoar em nosso coração, chamando-nos pelo nome para sermos discípulos missionários vossos. Fortes na fé, alegres na esperança, queremos dizer sim, enfrentando os desafios próprios de nosso tempo, manifestando a todos a alegria de partilhar vossa vida. Dai-nos perseverança no anúncio da copiosa redenção, de modo especial às pessoas marcadas pelo abandono e pelo desânimo, por causa da violência, do tráfico e de tantas desventuras. Que este ano vocacional redentorista desperta-nos para a vocação que cada um traz consigo. Que sejamos pessoas realizadas para viver com intensidade o projeto redentor de Cristo, descobrindo nossa missão no mundo. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, protegei nosso coração cheio de vida e de esperança. Dai-nos a graça de viver sempre junto do vosso Filho Jesus. Santo Afonso, rogai por nós e por toda a juventude. Amém. Momento mariano. Chegamos ao final do nosso programa, pedimos a intercessão de Nossa Senhora, é hora de rezarmos a Ave Maria, mas vamos também, Luiz, pedir a intercessão dos santos que celebramos nesse mês de junho, Santo Antônio, São João, São Pedro, São Paulo, são santos importantes, inclusive Santo Antônio é padroeiro da nossa cidade de Juiz de Fora, e a gente então fica pedindo a intercessão desses nossos irmãos na fé, de junto de Deus, que possam nos ajudar nessa grande caminhada aqui na terra de evangelização. E parabéns mais uma vez pelo nosso Sintonia Redentorista, sua mensagem final. Eu gostaria de pedir uma intercessão especial para os nossos jovens missionários redentoristas aqui da província do Rio, que estão vivendo um encontro hoje lá no Seminário da Floresta, em Juiz de Fora, e que amanhã farão uma missão pelo bairro ali da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o bairro Floresta. Gostaria de pedir uma intercessão mariana a todos eles. Para você, ouvinte, um forte abraço. Espero que tenha gostado do novo layout do Sintonia Redentorista. Entre em contato com a gente, contato@provinciadorio.org.br. Até sábado que vem, se Deus quiser. Vamos então à nossa homenagem a Nossa Senhora. Uma boa tarde e até sábado que vem. Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas não é fácil sempre andar. Fizeste longa caminhada para servir a Isabel, sabendo-te de Deus morada, após teu sim a Gabriel.
de dura caminhada para a cidade de Belém, não encontraste lá pousada, mandaram te passar além. Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas não é fácil sempre andar. Com fé fizeste a caminhada, levando ao templo teu Jesus, mas lá o viste da espada, da longa estrada para a cruz. De medo foi a caminhada que para longe te levou, para escapar a vil cilada que um rei atroz te preparou. Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas não é fácil sempre andar. Quão triste foi a caminhada de volta a Jerusalém, sentindo-te angustiada na longa busca do teu bem. Humilde foi a caminhada em companhia de Jesus, quando pegava sem parada, levando aos homens sua luz. Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas não é fácil sempre andar. De dores foi a caminhada no fim da vida de Jesus, mas o seguiste conformada, com ele foste até a cruz. Vitoriosa caminhada fez finalmente te chegar ao céu, a meta da jornada dos que caminham sem parar. Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas não é fácil sempre andar. Mas não é fácil sempre andar. Você ouviu pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista.